Mota, treinador do Farense, que é o nosso convidado. Começamos por perguntas de telespectadores para o José Mota. Vamos à primeira. Como se tem sentido desde que chegou a Faro? O que acha da ligação do clube com os adeptos? O que sente do inferno do São Luís? Cumprimentos, Mr. José Mota do Chicão, creio que é um adepto do Algarvio, do Farense, neste caso. Como é que é? Eu tenho-me sentido bem. Primeiro, a adaptação foi fácil. Eu também já tenho experiência para me adaptar rapidamente a qualquer circunstância. De qualquer das formas, aquela é uma cidade que gosta de futebol. Isto foi aquilo que mais me entusiasmou e que mais me tem entusiasmado, é a forma como as gentes de Faro abraçam o futebol. Gostam mesmo. Há sempre muita gente. Do dia a dia. Depois há aspectos também que me têm surpreendido, muito pela positiva, em relação ao pessoal novo, aos jovens, às crianças. Vê-se diariamente com as camisolas do clube. Já não é o Porto, Benfica ou o Sporting, é o Sporting de Farense. Portanto, tudo isso faz com que nós tenhamos aquele entusiasmo que é muito natural, ver na rua os adeptos do clube, mesmo os próprios pais, a ter este tipo de adereços, a ter este tipo de atitudes. Depois, é a forma como foi recebido, nomeadamente no clube, pelo Presidente João Rodrigues e pelo Zé Luís, que são aquelas pessoas que estão muito à frente dos destinos do Farense e que têm contribuído para que haja uma estabilidade muito grande ao longo destes anos. Portanto, tudo isso faz com que esta massa associativa, que é realmente entusiasta, que comparece nos estádios, tenha aquilo que nós chamamos, não é, do Inferno de São Luís. O Inferno de São Luís já não é de agora, já é de há muitos anos. Eu lembro daquele Farense-Lyon, já nem sei há quantos anos foi, das competições europeias. Sim, que vai às competições europeias. Eu lembro-me de lá jogar e saber o que era aquele Inferno de São Luís. Mas não te esqueças que vais dizer... Eu já subi 5 equipas na segunda Liga. Acham que alguém sobe na segunda Liga a jogar atrás? Sim, não pode. Eu acho que é muita desatenção. Nossa época passada, no final da época, tivemos 8 vitórias seguidas. Pediram para subir quando foste contratado? Pediram, eu também. Mas estava difícil, estava muito difícil. Eu sempre disse o seguinte e torno a dizer: só há um clube em que treinei que não era objetivo de subida, que foi Leixões. E foi Leixões muito por responsabilidade do Vítor Oliveira. Porque... Era o clube dele? E naquela semana anterior a esse ato, tínhamos tido uma conversa no sentido de ele estava com intenções de regressar e me pediu, vamos pensar nisso. E eu depois, pronto, acabei por aceitar ser treinador de Leixões no último lugar. Porque na segunda Liga, estava eu a referir, portanto, na segunda Liga não treino na segunda Liga para manutenção. Isto foi um propósito meu, sempre a intenção de subir divisão. Pronto, aconteceram, foram cinco vezes que aconteceu. Eu não posso ter a mesma ideia de jogo que tenho na segunda Liga para subir do que tenho atualmente, por exemplo, no Farense. Mas mantiveste a maior parte do plantel, que é uma coisa interessante. Olhar para aqueles jogadores que tinham, nos últimos 10 jogos, aquilo era um festival de ataque e de golos e não sei o quê, mas não mudaste muito o plantel. Não. Os adversários é que mudaram. Não mudei, mas muito pelo contrário. Mudámos um pouco a nossa forma, por exemplo, de pressão. Não deixámos de pressionar alto quando tínhamos que fazer. Não deixámos. Mas é claro que já não damos tanto espaço ao adversário, já não arriscamos tanto. Sabemos perfeitamente que, para mim, muitas vezes o empate é um bom resultado, pode ser um bom resultado, cá está a tal ideia de jogo, mas pode ser um bom resultado. Muitas vezes eu já fui campeão na segunda Liga por um golo, imaginem por um ponto. Portanto, tudo isso são decisões e tudo isso são pormenores que são, no final do campeonato, importantíssimos. E nós temos que perceber que isto é a realidade do futebol. Mas eu queria agarrar-me não ao lado estratégico, mas ao planeamento de uma época desportiva. O Pedro agora falava muito bem de muitos dos jogadores que transitam da época anterior para esta época. E eu acho que um dos grandes argumentos de um treinador, e falou do mister Vítor Oliveira, que eu acho que nisso
ele era mago, era o maior, na construção do plantel, como fator determinante para se fazer uma boa campanha. Verdade ou mentira? Sim, é verdade. Eu posso exemplificar um pouco do que é a nossa Farense atualmente. Eu sei, muitos destes jogadores, como disse o Pedro, transitaram da época passada. Eu também não, eu sei perfeitamente que muitos deles chegaram à Primeira Liga. Muitos deste plantel não jogava na Segunda Liga na primeira volta, não jogava. O Mateus não jogava, o Ricardo, o Velho não jogava, o Pastor não jogava, o Falcão jogava muito pouco. Muitos destes jogadores não jogavam. Hoje estão-se a tornar revelações. O que é que fez com o Mateus Oliveira? Porque eu lembro-me... Mateus Oliveira não jogava. O Mateus chegou ao Estoril, conseguiu mostrar argumentos para ser jogador de Primeira Liga. No Sporting não conseguiu, enfim, por outros fatores. No Vitória de Guimarães jogou com regularidade, na altura até com José Peseiro. Primeiro com o Pedro Martins, depois com o José Peseiro. Entretanto, houve aqui um hiato, ou seja, houve muito pouco Mateus. E eu nunca vi, ou não recordo, há muito tempo, de ver um Mateus tão influente, tão decisivo, numa equipa como agora o é consigo. Porquê? Primeiro, há aspectos que são muito importantes. Nós temos de ter uma relação com os jogadores de verdade. Eu não posso dizer ao Mateus que ele é o melhor jogador do mundo e ele depois pergunta-me porque é que não joga. Esta é que é uma verdade. O que eu tenho de lhe dizer é o seguinte: olha, Mateus, ou melhoras os teus comportamentos nisto, e és uma opção para mim. Ou se não fizeres, vais ter muita dificuldade. Isto hoje, amanhã, depois. O Mateus é um jogador inteligente, é bem formado e percebe perfeitamente que tinha que fazer isso. Portanto, a mim, compete-me dar-lhes as indicações, dar-lhes as coordenadas para que o façam. Se o fizerem, vão ser a opção. E ele começou a melhorar. E começou a fazer golos. Pronto, foi mérito dele porque tem coisas que são muito importantes, que ele se calhar até desconhecia, ou porque não lhe deram exigência, isso não interessa. Interessa é que ele está a fazer e, para mim, é um excelente reforço. Como diz ele, diz outros, muitos outros. Portanto, nós às vezes temos que saber que o valor do jogador não está no pé esquerdo que ele tem, está na cabeça. É fundamental ter uma boa cabeça. É fundamental o jogador querer. É fundamental nós, muitas das vezes, dizer-lhes cara a cara, olhos nos olhos, porque é que ele está a agir mal e o que é que ele tem que fazer, porque se não fizermos não estamos a evoluir, não estamos a melhorar. Nem ele me está a dar aquilo que eu pretendo, nem eu estou exatamente a usufruir de um talento. E, portanto, o Mateus soube aproveitar isso mesmo. O que diz o Mateus diz todos os que lá estão. Nós mudámos um bocadinho a nossa forma, por exemplo, de jogar da época passada para esta época, natural. Mas há princípios que são fundamentais. Princípios. Nós temos que ser uma equipa agressiva. Eu disse ainda agora no jogo do Sporting que não gostei da minha equipa, da primeira parte, porque não teve os princípios que nós trabalhamos. Cá está. A minha ideia de jogo não passou. Mas eu queria agarrar-me, não ao lado estratégico, mas ao planeamento de uma época desportiva. O Pedro agora falava muito bem de muitos dos jogadores que transitam da época anterior para esta época. E eu acho que um dos grandes argumentos de um treinador, e falou do Mister Vítor Oliveira, que eu acho que nisso ele era mago, era o maior, na construção do plantel, como fator determinante para se fazer uma boa campanha. Verdade ou mentira? Sim, é verdade. Eu posso exemplificar um pouco do que é a nossa Farense atualmente. Eu sei, muitos destes jogadores, como disse o Pedro, transitaram da época passada. Eu também não, eu sei perfeitamente que muitos deles chegaram à Primeira Liga. Muitos deste plantel não jogava na Segunda Liga na primeira volta, não jogava. O Mateus não jogava, o Ricardo, o Velho não jogava, o Pastor não jogava, o Falcão jogava muito pouco. Muitos destes jogadores não jogavam. Hoje estão-se a tornar revelações. O que é que fez com o Mateus Oliveira? Porque eu lembro-me... Mateus Oliveira não jogava. O Mateus chegou ao Estoril, conseguiu mostrar argumentos para ser jogador de Primeira Liga. No Sporting não conseguiu, enfim, por outros fatores. No Vitória de Guimarães jogou com regularidade, na altura até com José Peseiro. Primeiro com o Pedro Martins, depois com o José Peseiro. Entretanto, houve aqui um hiato, ou seja, houve muito pouco Mateus. E eu nunca vi, ou não recordo, há muito tempo, de ver um Mateus tão influente, tão decisivo, numa equipa como agora o é consigo. Porquê? Primeiro, há aspectos que são muito importantes. Nós temos de ter uma relação com os jogadores de verdade.
Eu não posso dizer ao Mateus que ele é o melhor jogador do mundo e ele depois pergunta-me porque é que não jogo. Esta é que é uma verdade. O que eu tenho de lhe dizer é o seguinte: olha, Mateus, ou melhoras os teus comportamentos nisto, e és uma opção para mim. Ou se não fizeres, vais ter muita dificuldade. Isto hoje, amanhã, depois. O Mateus é um jogador inteligente, é bem formado e percebe perfeitamente que tinha que fazer isso. Portanto, a mim, compete-me dar-lhes as indicações, dar-lhes as coordenadas para que o façam. Se o fizerem, vão ser opção. E ele começou a melhorar. E começou a fazer golos. Pronto, foi mérito dele porque tem coisas que são muito importantes, que ele se calhar até desconhecia, ou porque não lhe deram exigência, isso não interessa. Interessa é que ele está a fazer e, para mim, é um excelente reforço. Como diz ele, diz outros, muitos outros. Portanto, nós às vezes temos que saber que o valor do jogador não está no pé esquerdo que ele tem, está na cabeça. É fundamental ter uma boa cabeça. É fundamental o jogador querer. É fundamental nós, muitas das vezes, dizer-lhes cara a cara, olhos nos olhos, porque é que ele está a agir mal e o que é que ele tem que fazer. Porque se não fizermos, não estamos a evoluir, não estamos a melhorar. Nem ele me está a dar aquilo que eu pretendo, nem eu estou exatamente a usufruir de um talento. E, portanto, o Mateus soube aproveitar isso mesmo. O que diz o Mateus? Diz todos os que lá estão. Nós mudámos um bocadinho a nossa forma, por exemplo, de jogar da época passada para esta época, natural. Mas há princípios que são fundamentais. Princípios. Nós temos que ser uma equipa agressiva. Eu disse ainda agora no jogo do Sporting que não gostei da minha equipa, da primeira parte, porque não teve os princípios que nós trabalhamos. Cá está. A minha ideia de jogo não passou. Eu acho que isto tem a ver com a semântica que o João estava a falar, a questão dos princípios. Eu olho para a equipa do Mister, e deste ano já elogiei várias vezes, e vi os princípios. E o ano passado foi crítico em relação ao Passos Ferreira, porque aqueles jogadores que o Passos tinha, não os via a ter os princípios que o Mister normalmente exige nas equipas, que eu lembro do Leixões, do Aves, e por aí adiante. E por isso pergunto-lhe se este plantel do Farense, ou estes jogadores que têm jogado mais, este 4-3-3, sobretudo o Falcão, o Fabrício e o Mateus, lhe permitem ter rendimento, ou estar a ter rendimento, porque quando é preciso jogar com o Braga, com o Porto, como o Sporting como já fez, cumprem em bloco baixo ou em bloco médio-baixo e depois é uma equipa forte em transição, mas quando o jogo pede, como foi com o Chaves, com o Vizela, em que a equipa tenha mais bola e esteja em cima, também seja competente. Ou seja, esta variabilidade que os jogadores lhe dão tem sido a chave do Farense? É claro que sim, nós temos tido muito bons jogos. Atenção que o Farense, se vocês olharem um bocadinho para o que é este primeiro terço, estes primeiros jogos, nós tivemos um jogo em que realmente não estivemos bem, que foi o primeiro jogo com o Casa Pia, perdemos 3-0, nada a apontar, vitória merecida. Todos os outros nós disputámos o jogo. Fomos ao Dragão, perdemos 2-1 ao 100 e não sei quantos minutos, nós perdemos com o Sporting daquela forma que foi, nós perdemos em Moreira 1-0, tivemos excelentes oportunidades para. Famalicão 1-0, excelentes oportunidades para. Jogámos com 10 durante um período muito substancial em termos de. Com o Sporting com 10 também durante quase todo o jogo. E sempre perdemos por margem mínima. E sempre tivemos as nossas chances de golo. Mesmo com o Braga vencemos. Portanto, a equipa tem tido comportamentos muito bons. Muito bons. E tem jogadores que se têm revelado. Bons jogadores, que é preciso que se calhar estejam mais atentos, porque com certeza, se quer vendê-lo, senão ainda fica sem ganhar em janeiro. Com certeza que... Quem é, Martins? O Bellomi tem muita coisa. Trouxe aqui o Bellomi como a revelação da Liga fora dos clubes grandes. Já foi à seleção da Argélia? Sim, é um jogador que estava no Sub-23 e que atualmente, falámos de hoje aqui, não é, no programa, mas tenho outros, tenho o Ricardo Velho, que não jogava lá, não era um conhecido, e atualmente é o melhor, no meu ponto de vista, tem sido o melhor guarda-redes da Liga. O melhor guarda-redes da Liga? No meu ponto de vista, tem sido. Aliás, está nesses rankings que existem aí, está exatamente como... Não é só porque é o seu. Não, é porque é uma questão de estarmos atentos. Tem sido também muito importante. E muitos outros que chegam a primeira vez à Primeira Liga e estão a... Temos muitas perguntas, desculpem lá, e temos que olhar... Desculpa, Zé. Temos muitas perguntas dos telespectadores e temos que respeitar...
podemos começar pelas do Instagram. Selecionamos duas entre as muitas no Instagram do Canal 11. Vamos vê-las primeiro. Para o José Mota, abrimos essas hostilidades durante a tarde. A pergunta é: qual o clube a praticar melhor futebol em Portugal e na Europa? Pergunta o Tiago Sousa. Juntamos já à próxima, do Instagram também. Quais as maiores dificuldades encontradas ao chegar ao Farense do João Graça? Podemos começar por aqui. Dificuldades em si. Não, as dificuldades é que, quando lá cheguei, tinha um objetivo, que é o subir de divisão. E quantos pontos para o segundo? Não, ali estava-se em segundo lugar, era uma questão de manter. Sabemos o quanto era difícil fazer os últimos 15 jogos, que são os jogos sempre mais difíceis. Tivemos ali algumas dificuldades, foi, por exemplo, perdemos na Covilhã, ganhámos em casa, mas depois voltámos a perder no Trofense, ou seja, as equipas que estavam naquele momento na tabela classificativa em termos de rebaixamento foram aquelas que nos estavam a tirar pontos e a ganhar. Nós teríamos que dar uma volta, porque a equipa não ganhava já há 7 ou 8 jogos fora e teríamos que fazer algo para não. Um jogo temos que quebrar este tipo de ciclo, não interessa como, temos é que quebrar, temos que ganhar. E vencemos depois no Oliveirense e encetámos uma recuperação formidável, portanto, com 8 vitórias consecutivas. É claro que quando partimos para esta dimensão, é uma dimensão diferente. Há mais qualidade, há jogadores tecnicamente mais evoluídos, mas há princípios que não mudam. Não é? A competitividade na segunda liga é tão grande quanto aquelas equipas que lutam para descer divisão na primeira. Não tenham dúvidas nenhumas. Por isso é que as da segunda liga têm subido sempre. Não, e é por isso que o Moreirense está a fazer o campeonato que faz, o Farense está a fazer o campeonato que faz, o Estrela está a fazer o campeonato que faz. São 3 equipas que subiram. E a época passada vimos o que fez o Chaves, que subiu a divisão, tudo isso. Nós às vezes é que não olhamos para este tipo, mas na segunda liga tem excelentes treinadores, excelentes jogadores e tem uma vantagem também. É que tem jogadores que querem chegar lá acima. É isso, o querer muitas vezes ganha o saber. É muito importante que isso aconteça. E, portanto, estas equipas que cá chegam com todo o mérito. E nós estamos a fazer o campeonato, e já um campeonato difícil, como é óbvio, com uma exigência muito grande. Nós somos uma equipa que tem um problema, por exemplo, que é... Nós, em 12 dias, fizemos quase 3.500 quilómetros. E agora como é que vamos recuperar? Nós tivemos que ir a Olanco, a Vila Verdense, para a Taça, depois voltámos para Faro. Portanto, no jogo seguinte fomos... avião, vão de autocarro. Não? Vamos de autocarro. E, portanto, na semana seguinte vamos para o Rio Ave. E depois, a meio da semana, temos um jogo com o Sporting. Portanto, são 3.500 quilómetros. Isto ninguém faz contas. Eu é que tenho que fazer, porque os meus jogadores têm que estar recuperados. E eles, como bons profissionais... cá está o que disse o Sérgio Conceição do PEP. Se não tivermos excelentes profissionais como aqueles que eu tenho, é claro que vamos pagar tudo isto, porque é um desgaste muito grande. Esther, O António sabe perfeitamente porque é fazer este tipo de viagens. E no tempo do António não havia dois. Não havia. Nem ele queria vir a casa. Já havia autocarro. Autocarro. Porque não coincidem os horários de avião. Infelizmente nós também estamos num país em que sair de Faro para o Porto agora vai-se fazer 2 ou 3 vezes por semana. Portanto, nem vou usar. De comboio também é a mesma coisa, portanto... Nós sabemos que aqui está tudo muito pertinho. Aqui em Lisboa é tudo muito pertinho. Há metro para ali, há avião para lá. Pronto, mas aqui e ali. Mas quando se tem este tipo de situação geográfica, nós percebemos... chegar a Lisboa nós percebemos... chegar É só Portimão. Sim, é só Depois, Portimão. a partir daí, o mínimo que tens que fazer são perto de 300 km. É Lisboa.